Nós hoje estamos aqui recebendo a professora Maíra. Ela já foi professora aí da unidade de contagem e ela vai contar um pouco da experiência pessoal dela com a advocacia popular, né? A sua evolução até chegar aí como uma advogada popular. Tenho certeza que vocês vão gostar muito. Eu não vou ficar falando para não tirar o tempo dela. Só que antes de começar, eu vou fazer uma coisa que eu aprendi, Maíra, que aconteceu nas outras palestras. Nós temos uma aluna de baixa visão, e aí eu vou fazer a minha descrição. Eu sou branca, né? Sou a professora Fernanda Diniz, sou branca, tenho os olhos azuis, estou com o cabelo preso e uma blusa vermelha. Então, agora eu vou passar a palavra para a Maíra. Seja bem-vinda. Bom dia, bom dia não, o vício, né? Boa noite a todas e todos. Primeiro, agradecer o convite da professora Fernanda, né? Que bom que a gente está se reencontrando. A gente está se reencontrando em outra instituição, mas é sempre um prazer e eu me sinto muito lisonjeada de poder estar aqui, até porque eu sou filha da PUC e a gente nunca esquece de onde que a gente veio, né? Aí, atendendo o pedido e a orientação da professora Fernanda, meu nome é Maíra, né? Eu sou negra, pele clara, meus cabelos são pintados de louro, meus olhos são castanhos, e eu estou aqui junto com a minha cachorrinha, Benedita da Silva, que é uma vira-lata preta. E filha da PUC. E filha da PUC, que eu peguei ela na PUC Contagem, é verdade, eu resgatei ela na PUC Contagem. Você lembrou, Fernanda? Eu tinha me esquecido. Tem alguma dinâmica que vocês utilizam? Não. Mas, assim, eu não estou conseguindo acompanhar os chats, assim. Uhum. Aí, quando você achar necessário me interromper, Fernando, ou qualquer um dos alunos, vocês podem ficar à vontade, tá? Tá bom. E normalmente a gente abre no final para as perguntas, porque como é por link, nem sempre o pessoal consegue falar no chat. Ah, tá. Bom, então, a gente está aí na Semana da Consciência Negra, né? E a professora Fernanda me ligou gentilmente, né, fazendo convite, e a gente mais ou menos não sabia muito o que falar, né? Qual temática abordar. E aí a gente pensou conjunto de falar dessa experiência aí do se reconhecer negro e negra dentro da advocacia. Então, eu vou trazer aqui algumas narrativas que são narrativas pessoais, mas não porque eu acredito que minha vida é fantástica ou maravilhosa, não, mas é porque eu tendo a tentar compreender o mundo a partir daquilo que eu vivo, né? E essas vivências me proporcionaram me conhecer, me reconhecer e mudaram radicalmente a minha forma de trabalhar, tanto enquanto docente quanto como operadora do direito. Bom, eu acho que eu vou falar de onde eu vim primeiro, né? Eu sou de Catas Altas da Noruega, que é uma cidade na Estrada Real, perto de Ouro Preto, com 3.400 habitantes. É uma cidade para a qual eu não pretendo voltar, né? Enfim. E a minha família materna é fundadora dessa cidade. Eles vieram da Europa, né? No período de colonização, ainda na virada do século XVII para o século XVIII. O meu avô, ele tinha ascendência espanhola e a minha avó materna tinha ascendência norueguesa e portuguesa. Na cidade, eles eram os grandes extratores de ouro e os grandes escravizadores da região. E, enfim, quis a vida, né, que a minha mãe fosse uma pessoa diferente. A minha mãe, que é uma mulher branca, ela faleceu, e ela se casou com meu pai, que é um homem negro, retinto, e professor também, ele é professor da USP, e eu nasci dentro desse mundo, que é um mundo que, para mim, sempre foi muito dual e contraditório, porque eu era uma menina negra, cuidada por mulheres negras que não tinham laços consanguíneos comigo e que trabalhavam na casa ainda num regime de escravidão, porque quando não se paga salário, era comum na minha casa, a minha avó buscava meninas do interior, falando que elas iam estudar em Belo Horizonte,
e elas ficavam trabalhando e cuidavam de mim. E, ao mesmo tempo, eu cresci também estudando em escolas católicas, privadas, tendo, lógico, óbvio, como referência as mulheres da minha casa, que eram mulheres brancas, e eu me entendo dúbia desde, sei lá, uns 6 ou 7 anos de idade. Eu sempre me incomodei pelo fato de que eu sempre tive consciência que foi por um triz que eu não estava do outro lado. E qual seria esse triz? Se a gente olhar os dados de pesquisa sobre aborto no Brasil, a gente vai notar que não é uma questão só de gênero, é uma questão racial também, né? O recorte étnico, tanto do pai quanto da mãe, eles são definidores para a decisão de uma mulher fazer o aborto. E como o aborto no Brasil é criminalizado, acaba que essa decisão, que aparentemente não é uma decisão de cunho político, né, porque a gente não trata o afeto como uma questão política, embora o afeto seja a manipulação dos sentimentos, com fins políticos e econômicos, muitas vezes, eu sempre entendi que eu estava como se eu estivesse numa faixa de Gaza, né, porque era muito difícil eu saber qual era o meu lugar. E havia uma preocupação da minha família, isso não a gente nasce num ambiente racista, a gente vai reproduzir racismo, né? Assim como a gente reproduz machismo o tempo inteiro. Isso nenhum de nós está imune. E é óbvio que havia episódios racistas na minha casa. Um deles, que me marcou muito, era o cuidado que se tinha com a minha educação. Eu tinha que ser excelente em tudo, porque era como se eu não fosse, se eu não atingisse a perfeição, eu não tinha cumprido o projeto de embranquecimento racial brasileiro, que é o que está no imaginário brasileiro, né? A nossa miscigenação aqui, ela começou forçada via estupro, mas, a partir do século XIX, ela é praticada a partir de uma outra política, uma política da eugenia, né? Você incentivar, de uma certa forma, o clareamento da população, não só o clareamento do fenótipo, né? Então, do tipo falar que o cabelo alisado que é bonito, a pele clara que é bonita, é o corpo sem curvas que é bonito, porque, né, esse é o critério de beleza no Brasil ainda hegemônico, que é o padrão de uma mulher uma mulher branca não brasileira. Além desses processos, há um processo também de embranquecimento que é muito mais subjetivo e muito mais violento. E esse processo de embranquecimento começa na escola. Começa no momento que a escola vai limitar a sua linguagem, vai limitar a sua corporalidade, vai tentar te enquadrar dentro dos padrões que são tidos como padrões majoritários, né? Como se houvesse uma escala humana de civilidade. Hoje está chovendo bastante, está dando para escutar, Fernanda? Tá sim, tá sim. É que eu tirei meu som para fazer barulho também. Está muito alto. Eu vou esperar 2 segundos. Enfim, eu acho que não vai passar. Bom, e nesse processo tinha também, paralelo a ele, uma certa disputa, ainda quando eu era criança e adolescente, em relação ao meu corpo. O que o meu corpo poderia fazer ou não poderia fazer. Né? Por que isso, gente? A gente tem que entender o que significa ser mulher numa sociedade racista que pratica o racismo por denegação, ou seja, que tenta negar as suas origens africanas, as suas origens indígenas, através da miscigenação. O corpo da mulher negra é um corpo desejado, objetificado. Né? Nós somos consideradas o padrão de beleza, em termos corporais, desde que esse padrão de beleza seja mesclado com alguns elementos brancos. Né? Então,
a gente vai ver que as mulheres negras tidas como bonitas, elas têm traços brancos muito fortes. Isso é um processo, e é um processo que vai permear todas as nossas relações sociais. Tem uma tese de doutorado, eu esqueci o nome da pesquisadora, depois eu mando para a Fernanda, que é muito interessante, a banca até sugeriu a mudança de nome. Uma amiga minha que participou dessa banca, mas o título né, a negra é para trabalhar, a mulata é para fuder e a branca é para casar. Então, existe isso no imaginário, e esse imaginário é um imaginário que traz altas cargas emocionais, né, e prejudiciais para a gente. Porque o pardo no Brasil, o mestiço no Brasil, principalmente nesse tempo em que o diálogo social e político está limitado ao binarismo da internet, não comporta o lugar do mestiço, né? Você não é branco, mas você também não é negro, e você fica num limbo identitário no Brasil, né? Porque a negritude muitas vezes te vê como uma espécie de traidor, porque você é fruto de uma relação interracial, ou seja, algum homem negro ou alguma mulher negra negou um outro sujeito negro, e a branquitude não vai te reconhecer como branca de forma alguma. Então, esses processos eles vão marcando a gente de uma forma muito complexa. E quando as coisas não são ditas, porque esse momento de reflexão sobre o que é ser mulher, o que é ser negro, é algo bem recente, né, de 2011, 2010 para cá. Quando eu estava na universidade, não existia isso. O que a gente fazia? Alisava o cabelo, colocava aqueles blazerzinhos no país tropical, né, no curso de Direito, cortava do linguajar as gírias, né, o dialeto, tentava ouvir rock, para não ouvir o pagode, para não ouvir o funk, para não ser reconhecida como negra, ou seja, era um processo de embranquecimento. A minha vida escolar, desde criança até o doutorado, foi uma vida escolar de um processo de embranquecimento, né? Eu tinha que me tornar apta nos conhecimentos da branquitude, com o linguajar da branquitude, e nada era dito, nada era estudado sobre a cultura banto, que é a cultura dos meus ancestrais traficados para serem escravizados no Brasil. E isso eu só descobri graças a uma pesquisa da CEDEPLAR, da UFMG, que consegue fazer com que nós, negros e negras, também tenhamos ascendentes, porque quando trata a negritude como filha de escravos, a gente é tratado como filho de objetos, né? Então, a gente não tem um passado, a gente não tem uma história, e conhecer a nossa história é importante para a gente até mesmo se entender. Bom, apesar de tudo isso, de eu não reconhecer, de eu não saber que aquela dor que eu sentia era racismo combinado com machismo, eu não tinha idade para compreender isso, eu tinha uma revolta muito grande dentro de mim. Então, apesar de ser de uma classe social extremamente estável, filha e neta de servidores públicos, de descendentes de escravizadores, extratores de ouro e etc., apesar de eu nunca ter passado por nenhuma dificuldade econômica, eu sempre me senti muito incomodada com as injustiças sociais, por eu ter essa percepção que foi por um triz que eu não estava do outro lado. E aí, lá por volta dos 15 ou 16 anos, eu me tornei anarquista, punk anarquista. E aí a gente tinha uns grupos de encontro na Praça da Liberdade, etc. Meus pais ficaram preocupados com isso, né, porque eles tinham feito um esforço danado para ver se eu enquadrava dentro da ordem, e acabou que eles me forçaram a fazer o curso de Direito, um curso que eu nunca quis, Maíra, fazer, só para a gente registrar aqui. Porque, de certa forma, eu sabia que o direito era um embranquecimento, né? Então, eu sempre tive um incômodo com o próprio sistema jurídico. Mas, né, eu aprendi muito cedo lá em casa que quem manda quem pode, quem paga, e obedece quem tem juízo. Na minha casa, pelo menos, funcionava assim. Bom, se eu estava no curso de Direito, eu tinha que me redescobrir lá dentro, né?
E no curso de Direito, eu já estava migrando para o movimento estudantil, eu já estava na idade do movimento estudantil, e eu comecei a trabalhar em sindicatos. Eu passei 15 anos assessorando sindicatos na região metropolitana de Belo Horizonte. Eu era filiada a um partido, eu era advogada de uma central sindical, e por muito tempo eu achei que aquele espaço social conseguiria resolver as minhas dores. Só que no sindicalismo, o que prevalece é uma forma de pensar eurocêntrica. A base teórica do sindicalismo é a teoria marxista. E a teoria marxista ela foi elaborada para a Europa do século XIX. Ela não toca na questão da escravização, né? O Marx ele vai falar da escravização muito pouco no Capital e no Manifesto Comunista, como um elemento que possibilitou a consolidação da Revolução Industrial do século XIX e do surgimento do capitalismo, segundo a leitura dele. Mas ele não se dedica a estudar a escravização. E esse elemento escravização e as suas consequências, esses elementos não eram abordados no sindicalismo. O período que eu fiquei dentro do movimento sindical, de 2000 a 2015, foi um período marcado pela inclusão da discussão de gênero, mas que não abarcava pessoas LGBTQIA+. O que eu estou querendo dizer? Em outras palavras, o sindicalismo é machista, né? Só quem vive a máquina sindical sabe o tanto que é machista e misógino, né? E tenta camuflar isso através das cotas de direção para mulheres, mas a prática do dia a dia é o silenciamento da mulher, né, enquanto dirigente sindical, e o sindicalismo se negava a debater o racismo, apesar da grande maioria dos dirigentes sindicais no Brasil serem negros e negras. Mas o que acontece? A formação política que é dada aos sindicalistas, ela é efetuada pela universidade. Porque no Brasil há uma característica, a universidade ela é muito ativista. É algo que a gente não vê em outros países. Historicamente, a universidade no Brasil ela tem um pé na sociedade muito grande. Sempre teve, principalmente naquele período, né, das grandes greves, nos anos 80 e etc. Então, a formação política dos dirigentes sindicais sempre foi praticada pela universidade. E a universidade, a gente sabe que é majoritariamente branca, né? E se você é branco, a questão do racismo, ela não vai te mobilizar energia para se dedicar a essa pesquisa, né? Quando a gente termina o doutorado, a gente entende. A gente pesquisa aquilo que é para resolver o nosso problema psicológico, né? A gente está buscando ali um tratamento psicológico. E é natural que quem não sofre racismo não vai se sensibilizar, né? Eu entrei na universidade em 99, período FHC, não havia umas políticas públicas. Na minha sala, havia alguns negros e negras como eu. A gente não se assumia quanto negro e negra. E quando eu fui fazer mestrado, em 2009, eu tinha formado, tinha 5 anos. Eu tomei um choque, porque eu comecei a ver na PUC negros com Black Power. Estou falando do Dudu Pente, por exemplo, que foi a primeira pessoa que eu vi, foi até candidata a vereador aqui em Belo Horizonte. E eu nunca vou esquecer dessa cena. Negras com trans, eu nunca tinha visto isso na minha vida. A minha vida familiar era uma vida branca, né, de classe média. O meu contato com pessoas negras era dentro de uma hierarquia de trabalho. E na hierarquia de trabalho, o negro ele é ocultado através do uniforme de trabalho. Então, eu nunca tinha visto aquilo e eu fiquei maravilhada. E eu comecei a entender que eu tinha que resolver esse problema comigo também, entender quem eu era. 2013, aí eu já tinha entendido que o sindicalismo tinha um problema, veio 2013. E eu tenho uma leitura completamente diferente da leitura que majoritariamente os progressistas da universidade fazem de 2013.
para mim ali foi um basta nosso. A gente não aguentava mais só uma inclusão econômica. O período do lulismo foi extremamente importante, mas não resolveu questões estruturais da sociedade brasileira, né? E eu fui para a rua naquele momento, em 2013, porque eu já não aguentava mais. E eu não sabia direito o que eu não aguentava. Eu fui descobrindo ao longo das manifestações, né? Foi ao longo das manifestações que eu entendi que eu tinha que parar de alisar o cabelo, que eu tinha que divorciar, que aquilo não era para mim, aquele modelo de vida não era para mim. E eu fui entendendo várias coisas. Ou seja, começou a surgir ali, a partir de 2010, isso é um fato, novos núcleos de militância social com novos discursos e novas formas de articulação de interesse, que até então eram novidade para mim, mas que eram o que me movia ao movimento social, o que me levava ao movimento social, me empurrava. A necessidade de resolver isso, mas eu não sabia muito bem o que é que eu tinha que resolver. Enfim, em 2013, eu percebi que a estrutura sindical era uma estrutura que reproduzia os padrões de poder na sociedade, e aí padrões de gênero, padrões raciais, e os meus textos acadêmicos mudaram. Eu comecei a ser mais severa nas críticas que fazia ao sindicalismo, até que eu cheguei no extremo, que eu sou meio do extremo, e eu decidi que eu não queria mais trabalhar em sindicatos, que era como se eu estivesse enxugando uma pedra de gelo, né? Há uma geração de sindicalistas, a grande maioria dos sindicatos até hoje no Brasil é dirigida por dirigentes que surgiram nos anos 80 e 90, né? Se você pegar a relação dos dirigentes sindicais e tal, você vai ver que são os mesmos. Então, eles estão no mundo de comunicação do século XX, no mundo de organização do trabalho do século XX e de organização social do século XX, e não se atentaram para as mudanças do mercado de trabalho, as mudanças do mercado econômico, da comunicação e das reivindicações políticas. Então, eu entendi que eu estava perdendo meu tempo ali e que era hora de eu ir embora. Foi quando eu saí do movimento sindical. E aí, eu não sei como, porque tem algumas coisas que eu não sei explicar. A vida vai me levando. Eu comecei a atuar no movimento sindical. Eu nunca fiz advocacia individual. A minha especialidade sempre foi a advocacia coletiva. No movimento sindical eu fazia negociação, assembleias, esses procedimentos, e quando tinha confronto com o polícia. Então eu tinha que adaptar aquilo que eu sabia fazer, porque a minha formação técnica era toda de direito do trabalho, né, pós-graduação, mestrado, doutorado, mas eu tinha uma formação prática de resolução de confronto e conflito muito boa. Eu tinha que adaptar em outra forma de advogar. E aí eu comecei a advogar para as ocupações urbanas, para os movimentos sem teto. Porque, apesar de eu não saber nada de direito civil, né, direito possessório, de direito penal todo negro e negra sabe um pouco, a gente sabe um pouco, tem que saber para se defender, eu achei que ali era um lugar que eu podia juntar a minha experiência prática com a minha... Pode fumar? Pode, não tem menor não, né? Você está em casa, né? Ô, gente, desculpa, mas eu cortei essa regra social a partir do momento que me empurraram para esse ambiente virtual. Eu fumo, agora não. Enfim, na advocacia de ocupações urbanas, a primeira dado que eu notei foi, opa, só tem negro aqui, eu estou em casa. Que era isso que eu buscava no sindicalismo também. Onde que é o meu lugar social? Eu tenho que ter amigo, eu tenho que ter... E eu não tinha em determinados espaços. Então, eu sempre procuro primeiro sujeitos para eu dialogar, trocar afeto. Nunca são objetos, nunca são objetos. O que me move é essa necessidade de pertencer, né? Que todo ser humano tem. Enfim, eu falei, aqui vai dar para eu ficar. Só que a advocacia de ocupação urbana te demanda uma força psicológica
que eu acho que eu não tenho. Ao ver crianças sem casa, eu senti que eu não ia conseguir continuar atuando ali, porque eu percebi que a advocacia não servia para porra nenhuma, né? Diante de crianças que não têm onde morar, não têm o que comer, eu podia pegar todos aqueles meus 3 títulos e enfiar na lata de lixo que eles não conseguiriam resolver. E aquilo foi me criando uma angústia muito grande, até que eu estava atuando com um grupo político chamado MLB, Movimento de Lutas em Bairros, Vilas e Favelas, que deu origem a um partido novo político, né, o P, e ali os dirigentes... Olha como é que as coisas são, né? Lá o dirigente principal é um negro. E ele percebeu que tinha alguma coisa estranha comigo e acabou me conduzindo para um outro espaço social, né? Tipo assim, olha só, o pessoal da favela da Serra está precisando de ajuda, você mora na Serra. Enfim, e aí eu me encontrei de verdade, porque aí eu fui advogar para os produtores culturais de funk do aglomerado, e eu pude assumir pela primeira vez que eu frequentava baile funk, que desde 1994 eu frequentava baile funk escondido das pessoas. E chegava na universidade e ficava ouvindo Chico Buarque e rock para tentar me enquadrar, né? Mas eu sou funkeira desde muito jovem, né? Desde menor de idade. E ali eu entendi que eu podia ser eu mesma, né? E a gente começou a fazer uma outra forma de atuação. Aqui a gente lida com diversos problemas, né? Não é só as demandas que surgem da produção cultural da favela da Serra, mas também a gente acabou ganhando a eleição da Associação de Moradores, aí foram surgindo outras demandas. Enfim, me tornei advogada popular. O que é um advogado ou uma advogada popular? Vai atuar junto a sujeitos vulneráveis, de extrema vulnerabilidade social, buscando praticar preços populares, né? Geralmente, porque a gente tem que entender uma coisa, a advocacia é trabalho, não se advoga de graça, né? A gente tem que começar a valorizar o nosso próprio trabalho. Não se advoga de graça, esse é o papel do Estado, a Defensoria Pública está aí para isso. A cachorrinha. Enfim, a gente utiliza duas fontes de recurso. Ou utiliza a forma Carneiros Bahia de cobrar honorários advocatícios em parcelas a perder de vista, que é isso que o povo pobre brasileiro pode fazer, ou a gente utiliza financiamento público. Como a minha função na favela da Serra é uma função muito similar à que eu exercia no sindicato, porque eu ainda continuo não advogando de forma individual, a minha advocacia é sempre coletiva, a minha remuneração vem de projetos, né? Então, a gente inscreve os agrupamentos, os coletivos, as associações em editais, seja de ONGs ou de órgãos públicos, pede os recursos e, assim, o nosso trabalho é remunerado, assim como das demais pessoas que trabalham com a gente. Fernanda, a priori, eu queria falar isso para ver o que vocês querem dialogar. Achei muito interessante. Eu queria que você falasse mais dessa questão aí da advocacia popular, como que é essa questão da associação, os tipos de trabalhos que são prestados aí na comunidade, né? Eu fiquei curiosa com relação a isso. Não, então, aqui eu posso falar do território da Serra, que é o que eu conheço, né? Existem alguns outros núcleos de advocacia popular. Por exemplo, tem os advogados de rua que atuam junto aos psicólogos de rua, que também fazem esse tipo de prestação de trabalho com a nossa mesma lógica, mas os advogados de rua, por exemplo, eles vão advogar para pessoas em situação de rua, né? Na linguagem pop de rua. Existe, por exemplo, o projeto Desencarcera Minha Mãe, que é uma advocacia penalista só de mulheres negras
voltada para debater o encarceramento de mulheres grávidas e, consequentemente, de suas crianças. Existe a advocacia popular direcionada a grupos vulneráveis LGBTQIA+, que atuam muito ali na região da Guaicurus. Na Serra, a demanda da comunidade, porque não adianta, não é o advogado que chega e oferece um serviço, a lógica é outra, né? É o que aquele grupo social demanda, é o que aquele grupo social precisa. Não sou eu, advogada, eu sou especialista em direito do trabalho, vou abrir um escritório de advocacia trabalhista na Serra. Não tem ninguém lá com carteira assinada. Então, não vai funcionar. Então, tem que ser a demanda da comunidade. A demanda da Serra é praticamente toda cultural, né? Eu não faço advocacia para o comércio tipificado como ilícito, ou comércio de drogas. Eu não sou criminalista. Aí são outros advogados. Mas poderia, por exemplo, haver uma advocacia com esse viés na Serra, né? Poderia, ao meu ver, só que eu não tenho competência técnica para isso, mas, enfim, poderia. Mas, basicamente, eu vou advogar ali sobre o direito de lazer e cultura do território, né? Porque a tratativa do poder público é bala, munição viva, né? Nos encontros de rap, nos encontros de funk, etc. Então, basicamente, eu faço isso e cuido da vida administrativa da associação de moradores, que é algo que eu também já fazia no sindicato. E na associação de moradores, a gente viu uma demanda pelo auxílio emergencial, mas a gente não vê demandas jurídicas, tal como se espera, não. Por quê? Toda periferia, toda favela tem um sistema jurídico paralelo. A gente resolve as coisas de outra forma. E não é que é sem norma, não. Pelo contrário, a norma existe, todo mundo tem conhecimento dela e ela é cumprida, né? Se não é cumprida, ela é resolvida de uma outra forma. O que eu estou querendo dizer? As demandas que chegam na associação para serem resolvidas são demandas geralmente relativas ao Estado. Então, é alguém que não conseguiu um tratamento do SUS, é alguém que não conseguiu uma vaga na escola, é alguém que não conseguiu receber aposentadoria. É essa a natureza da demanda. Ou as demandas penais, mas aí a gente não tem um profissional para lidar com isso na associação, ou então as demandas que envolvem os direitos culturais do aglomerado. Então, no aglomerado da Serra tem sido isso. Desculpa. E, por exemplo, questões de família? Alimentos, divórcio, violência doméstica? O sistema jurídico paralelo resolve. Mas como? Você acha que alguém vai ter coragem de chamar a polícia para aplicar a Lei Maria da Penha na favela, Fernanda? Não, é justamente essa a pergunta. Porque eu acho que cabe. Não. Então, por exemplo, a pensão, eu vou sentar, vou chegar perto do cara, vai lá e paga. A gente usa força, basicamente isso. Não é? Vai na negociação mesmo. Basicamente, assim, o território da Serra, por exemplo, é um território que não admite LGBTfobia. Olha que coisa interessante. Lá, a LGBTfobia é tratada de uma forma bem severa, antes mesmo da decisão do STF. Né? É um outro tipo de ordenamento jurídico, é uma herança dos quilombos, né? Então, esses problemas eles são tratados com uma outra normatividade. Eu chamo isso de sistema jurídico. Não é eurocêntrico, mas é um sistema jurídico. Né? Tem regras, tem regulação e tem quem decide, muito bem fixado. Né? Então, por exemplo, quando tem briga de vizinho, quem vai resolver a briga do vizinho é a Kika, presidente da associação. Aí ela vai resolver aonde que está vazando a água, quem que tem que pagar, e etc. E a comunidade aceita essa resolução. Confia mais do que confia no poder público. Né? Essa situação, basicamente. Entendi. E só para cutucar aqui mais um pouquinho, nós vamos abrir pergunta para os alunos, senão os alunos acham que eu vou estar manipulando, né, aqui o debate. E a questão da violência
policial nos aglomerados. Eu queria que você falasse um pouquinho também. Então, a gente tem que entender que cada favela é uma favela, né? Não existe uma favela que é igual a outra em lugar nenhum. E a gente tem que entender que a gente está em Minas Gerais e não está no Rio de Janeiro. Isso eu gosto de frisar. Por quê? Vamos falar a verdade, a PM mineira é menos violenta do que a PM do Rio de Janeiro e a PM de São Paulo. Não quer dizer que não pratique violência, mas é menos violenta. Aqui não teve o PP, né? E isso muda a configuração. Não havia milícia até 2018. A partir de 2018 e 2019, a gente começou a receber denúncias de milícia, tanto no aglomerado da Serra, como tem uma milícia atuando na região do 1º Batalhão, que é a região do viaduto Santa Teresa. A milícia que atua no viaduto Santa Teresa, ela já foi denunciada para a ONU e ela está envolvida aí no sequestro de bebês. Ela é mais complexa. Na Serra, a gente está vendo o surgimento dela aos moldes do Rio de Janeiro, com a construção de prédios. Mas até agora a gente ainda não teve um contato de embate com essas figuras. O que a gente tem que entender? O policial, ele é tão pobre quanto aquela pessoa que ele mata e prende. O policial vem da favela, né? O policial não vem de um outro lugar social, ele vem da favela. E o policial, ele vive... porque o que acontece na favela? Você, principalmente com os homens, muito menos do que com as mulheres, existe uma representação no imaginário social brasileiro que o inimigo social número 1 é um homem negro hétero. O feminismo branco não gosta do homem negro hétero, o movimento LGBTQIA+, não gosta do homem negro hétero, o homem branco não gosta do homem negro, né? Sempre o homem negro é o violento, é isso, é aquilo e etc. Isso é lógico que entra nos sujeitos. Então, o sujeito da favela, principalmente um homem, ele tem no imaginário ser um homem bom ou ser um homem mau. E ali a gente tem que lembrar que o comércio de drogas é trabalho, é renda. Ninguém ali pensa que é uma coisa do outro mundo, filme de Hollywood. É trabalho. Então, o que eles pensam? A gente pode escolher 2 tipos de trabalho. Trabalho bom, ser policial, ou trabalho ruim, ser do comércio de drogas. Ambos trabalhos de morte. Ambos trabalhos de morte. A verdade é essa, né? E aí, o que acontece? Esse policial que é do território, ele não tem coragem de chegar no asfalto e descer o porrete em uma pessoa que o oprime. Um homem branco, por exemplo, rico. Ele vai fazer isso onde? Ele vai fazer isso na favela, né? Então, assim, o abuso de poder policial na favela, ele é gigantesco e cotidiano. Relato de policial que estava no boteco e discutiu porque, sei lá, quem olhou para a mulher dele e tirou a arma, são inúmeros. Inúmeros. Essa é a vida da favela com a polícia. A polícia, mas há também os momentos de confronto, né? A gente estava, até há 2 semanas atrás, há 200 dias sem nenhum homicídio no aglomerado da Serra. Até que a polícia veio aqui e atirou na cara do menino, meio-dia, cheio de criança na rua, né? E aí, como o policial é um agente público que gosta de fé pública, o que consta no boletim? Resistência. Ele sacou a arma, o cara não estava nem armado, a comunidade fala que ele não estava nem armado, né? Gerou uma revolta aqui. No mesmo dia, nessa vila, os moradores subiram uma barricada. E isso acontece direto no aglomerado da Serra. Em 2011, a polícia matou o Jefferson, que hoje até a avenida principal do aglomerado chama Jefferson Coelho, em razão disso. O Jefferson foi confundido, né, como todo homem negro é confundido, com um bandido. E ele estava saindo para trabalhar. E ele foi assassinado em luz do dia. E aí,
quando isso aconteceu, as 8 vilas, porque a favela da Serra é gigantesca, são 120 mil pessoas em 8 vilas. As 8 vilas subiram barricada, ficou 3 dias a favela, ninguém descia, ninguém subia, e a polícia não conseguiu subir. Ela só conseguiu subir depois de pedir o auxílio do exército, teve que usar um tanque. Eu tô contando isso para vocês saberem a dimensão da coragem e da capacidade da favela de se revoltar. Só que ela não vai se revoltar porque teve reforma trabalhista ou reforma previdenciária, ela vai se revoltar quando ela se sente ameaçada. Bom, esse episódio foi conhecido como Vira da Serra. A partir dali, a polícia começou a ter mais cautela com o aglomerado da Serra, a partir de 2011. Só que, em 2017, assassinou o Gabriel no nosso baile, um menino de 14 anos, e aí gerou revolta de novo, só que a gente resolveu fazer diferente. Ao invés de subir barricada, a gente resolveu tentar ter uma voz política, e deu certo. A gente ganhou mídia, ganhou espaço político, conseguimos organizar a primeira audiência pública no Congresso Nacional sobre o funk e a perseguição ao funk, etc. Usamos outra estratégia, a polícia baixou a bola de novo. E agora aconteceu esse assassinato. O que eu estou querendo dizer? Aqui, a relação com a polícia é um pouco menos tensa do que no Rio de Janeiro, porque não tem o PP, e pela característica da Polícia Mineira, mas isso não quer dizer que não tenha violência, tá? E mais, isso também não quer dizer que não tenha corrupção. A gente está na pandemia, a gente sabe que existe horários de funcionamento e etc., regras sanitárias, mas eu não vou nem discutir isso aqui, porque já vai levar para outro debate, viu, Fernando? Na favela nunca existiu isolamento, as pessoas trabalharam e etc., e continuaram realizando os seus eventos. Só que, assim, o que me angustia no período antes da pandemia, a gente tinha uma dificuldade danada de conseguir realizar baile funk. Agora está tendo cerca de 100 bailes funks por final de semana em Belo Horizonte, o que eu fico muito feliz, que é um número nunca visto antes. No aglomerado da Serra está sendo cerca de 10, 15 bailes por final de semana. E a polícia está passando lá e mandando tchauzinho. O que significa isso? Existe pagamento de arrego. A gente sabe e a gente vê, e dentro da favela a gente vê e sabe os horários, que o comércio de drogas continua existindo porque a polícia é conivente, né? Que o baile funk só é proibido porque a polícia quer receber os 15 mil reais, que é o valor do arrego. Tudo isso a gente sabe que acontece. Então, existe uma relação da favela com a polícia, assim como existe uma relação da favela com o poder público. Com a polícia com o poder público. Assim, uma relação extremamente ilegal e antiética, ao meu ver, porque é muito mais digno, você vai lá, vamos lá, legaliza tudo, cobra imposto, esse imposto vai para políticas de prevenção ao uso de drogas. Porque o comércio de drogas, hoje, ele é taxado. Cobra-se um imposto. Só que esse imposto é uma corrupção, Essa é a grande questão. Acho que a Cristiane está com a mãozinha levantada. Isso, pode falar. Boa noite, eu sou aluna do curso de Direito aqui da PUC de Contagem no segundo período, e também sou policial. Eu acho muito injusto generalizar, eu acho que nem todo policial é desonesto e corrupto. Eu, por exemplo, eu não compactuo dessas ideias, por mais que pode ser que não acredite, então eu não gosto de falar dessa forma. Eu acho que tem policiais honestos e eu acho que policiais que fazem excelentes trabalhos. Então, eu acho que a polícia ela não pode ser generalizada dessa forma, tem que ver também o lado bom. Eu atendo pessoas simples, que não têm condições de pagar um advogado e que vai na minha delegacia simplesmente para pegar uma orientação. Eu uso muito do meu curso de Direito para ajudar essas pessoas. Então, eu acho que generalizar que a polícia é ruim em todos os lugares, isso não é justo. Segunda coisa que eu quero falar é que a polícia aqui em Minas Gerais, a gente consegue entrar em qualquer aglomerado, diferente do Rio de Janeiro, porque a polícia aqui em Minas Gerais, ela conseguiu se impor. Então, a gente se impõe, a gente faz o melhor aqui. Tem, sim, tem policiais corruptos, tem professores corruptos, tem juízes corruptos, qualquer área tem bons e maus profissionais. Então, eu não gosto de generalizar. Mas uma pergunta que eu queria fazer, é só uma colocação que eu estou colocando, tá?
Mas eu queria fazer uma pergunta que para mim não ficou muito clara. Maíra, quando você fala que a polícia não é chamada no aglomerado, você acha isso correto? Isso para mim não ficou muito claro, não? Ô, Cristiane, bom, primeiro, vamos só lembrar aí que eu comecei falando, né, do sujeito policial, né, que é um trabalhador pobre também, oriundo da periferia. E quando eu me refiro à polícia, eu estou falando da instituição, eu não estou falando de fulano, ciclano e beltrano, né, eu sei muito bem disso, né, só que eu acho que chegou um momento que a gente tem que debater isso, porque a violência policial atingiu patamares no Brasil, que são patamares classificados pela ONU como guerra civil. É mais perigoso viver no Brasil do que em países, por exemplo, do Oriente Médio. Então, a gente tem que encarar isso. E é importante que policiais também debatam isso dentro das suas corporações, porque no momento em que eu, por exemplo, professora e servidora pública estadual como você, não me colocar contra as coisas erradas que acontecem na instituição de ensino, eu sou conivente com isso, né? Isso a gente tem que compreender, né? O judiciário, quem não se coloca contra a corrupção do judiciário, também é conivente, e a gente sabe que isso acontece. Então, eu só vou deixar bem nítido aqui que quando eu falo polícia militar, exército, eu estou falando da instituição, tá? Não estou falando dos indivíduos, eu estou relatando uma realidade que eu vivencio, tá? Bom, quando eu falei sobre a comunidade não chama polícia, primeiro, vamos ser bem sinceras aqui, nós somos mulheres, a gente sabe que o judiciário é dominado por homens, e a gente sabe que, na prática, as soluções jurídicas contra a violência doméstica, elas não estão tendo efeito, a gente sabe disso, né? É só a gente ler qualquer pesquisa acadêmica a respeito do tema, e a gente vê que a negativa institucional do judiciário e de órgãos policiais, porque delegacia de mulheres não é disponível para todo mundo, a gente sabe disso, inclusive em Minas Gerais tem um déficit em relação à implementação de delegacias especializadas em violência doméstica e com profissionais aptos para isso. A gente tem que lembrar que, se você sofre o tempo inteiro violência de um agente institucional, a consequência lógica é você não confiar nesse agente institucional. Vide política. A política no Brasil virou essa pataquada justamente porque as pessoas deixaram de acreditar na política, né? Nas instituições políticas, né? Enfim, quando você não acredita, o resultado é você não aciona, você tem medo. Você tem medo. E você tem medo dessas consequências. E a gente sabe quais são as consequências quando um sujeito chama a polícia dentro de um aglomerado, dentro de uma favela. Existem consequências, né? Então, acho que a gente tem que ponderar sobre tudo isso. A violência doméstica no Brasil, ela não tem classe social, nem recorte étnico, racial, mas a gente sabe que mulheres na pobreza, elas estão com a bala apontada na cabeça. A gente sabe disso. E a gente não pode arriscar colocar essa mulher sobre a mira de outra bala, né? Porque a gente tem que ter responsabilidade social. É muito bonito falar, o direito vai resolver tudo, mas não resolve. Não resolve. Se o direito resolvesse tudo, a gente não estaria com 42% da população desempregada. A gente não estaria tendo que discutir discursos de ódio que interfere na vida íntima e sexual das pessoas. Se o direito funcionasse, a gente não estaria numa sociedade rica em recursos naturais com pessoas passando fome. Então, a gente tem que compreender que o sistema jurídico existe, né? Nós operamos dentro dele, mas se nós não fazemos críticas, nós somos coniventes com tudo que está acontecendo. Essa é a minha opinião. Sim, eu entendi sua opinião, é só a colocação mesmo, porque quando você falou, você generalizou, então eu não acho isso correto. Eu estou falando polícia, da instituição Polícia Militar. Pessoal, mais alguém tem alguma pergunta? Daqui a pouco está tímido, Maíra. É porque eles têm aula daqui a pouco, não?
Tem isso também. Reforçou eles virem mais cedo. Depois de 8 horas que a gente passou junto nesse sistema. Com certeza. Mas eu gostei muito, então vou aproveitar então que não tenho mais perguntas. Gostei muito do seu relato. Eu acho que isso faz a gente repensar determinadas atuações nossas na sociedade, como nós podemos, como estudantes de direito, como professores de direito, auxiliar as outras pessoas, né? Eu acho que quando a gente pensa em direitos humanos, a gente tem que pensar nessa questão da empatia. Eu acho que eu tenho aprendido muito com você pelas redes sociais. Eu acho que eu vejo suas postagens e são coisas que muitas vezes me fazem repensar, porque eu sou uma pessoa privilegiada, né? Sou uma pessoa branca que tive acesso à educação, tive uma família estruturada e várias pessoas não têm isso. Então a gente tem que aprender a olhar para o outro, valorizar o outro e ver como que a gente pode atuar nesse tipo de auxílio, né? Então, acho que a sua palestra é muito importante para mostrar que a gente pode ser ressignificado também, né? De repente, a gente tem uma determinada atuação num determinado momento e a gente pode enxergar que a gente pode modificar essa nossa atuação, a forma da nossa atuação para ser melhor para a gente e para o próximo. Então, eu gostei demais da sua palestra. Muito obrigada pela presença aqui. E a gente, quando você quiser voltar, a gente está aqui de braços abertos para te ouvir, que eu acho que é uma experiência única. Eu agradeço a vocês e a você, Fernanda, embora a gente está devendo uma cerveja desde antes de você ter o segundo bebê. Desde antes de você ter o segundo bebê, você lembra disso? Eu não esqueço, não, minha memória é boa, tá? Agradecer o seu convite. A PUC continua sendo a minha casa, né? Eu acho que a maior lição que eu aprendi na PUC, isso eu tenho muito orgulho de falar, e falo para todo mundo, é que eu entrei branca e saí negra da universidade, né? Porque foi ali, a PUC foi um espaço social muito importante para eu entender qual que era o meu papel na sociedade, e entender que eu tinha que assumir a minha identidade, até mesmo para a gente construir um outro tipo de mundo, né, em que a advocacia negra não seja uma tentativa desesperada de ser reconhecido pela branquitude, né, que a gente tenha capacidade de apontar onde o sistema jurídico está sendo racista, onde ele está sendo misógino, porque esse é o nosso papel social. A gente não está fazendo um curso técnico, né? Não é um curso técnico de pro-legal, tipo tem nos Estados Unidos. É uma das ciências sociais mais importantes. E ela trata de poder, ela trata de dinheiro. O direito é política, poder e dinheiro. E a gente tem que entender isso para a gente não ser veículo, né, de manutenção de tudo isso que tem trazido tanto sofrimento para as pessoas aí. Muito bom. Pessoal, então a gente vai encerrar nosso ciclo de palestras esse ano. A última palestra foi a da Maíra. E no semestre que vem nós vamos voltar com outras palestras e a gente vai avisar vocês, tá bom? Então, um grande abraço a todos. Boa noite a todos. Foi um prazer revê-los aqui. E sejam bem-vindos para vir aqui quando o aglomerado tiver aberto. Isso mesmo. Pode deixar. Um abraço, gente. Até mais, então.